Boa noite a todos e a todas. Vamos estudar hoje o conto Josefina a Cantora, de Franz Kafka, uma alegoria das relações entre o artista e a sociedade. Antes de comentarmos o conto, eu gostaria de ler para vocês um pequeno trecho de uma entrevista que eu fiz com Jorge Luiz Borges a respeito de Kafka. Na verdade, essa é uma entrevista apócrifa. Na década de 80, quando eu conheci a literatura de Borges, eu lia tudo que era publicado sobre ele, inclusive várias entrevistas que saíram em diferentes jornais, revistas. Aí eu resolvi criar uma revista com os meus colegas de filosofia, da USP, a revista Gaia, e para o primeiro número, eu pensei em publicarmos uma entrevista apócrifa com Borges. Então, eu recortei várias perguntas e respostas de diferentes entrevistas e fiz uma montagem. O resultado foi essa minha conversa fictícia com Borges. Sendo ele um grande apreciador do texto apócrifo, da ironia, da falsificação literária, acredito que ele não terá ficado ofendido com a minha entrevista. O que eu vou ler para vocês é um comentário de Borges sobre Kafka. Ele diz assim: primeira pergunta. A obra de Franz Kafka é uma de suas predileções literárias? Borges. Conheci a obra de Franz Kafka em 1917 e agora confesso que fui indigno da obra de Franz Kafka. Eu o li em uma revista expressionista, profissionalmente moderna, que havia se consagrado a inventar a falta de pontuação, a falta de metáforas simuladas e aparatosas palavras compostas próprias dos jovens, logo uma revista de vanguarda. Recordo que li uma fábula sua, escrita de maneira simples, e me pareceu incompreensível a sua publicação. Também devo confessar que aderia plenamente a esse estilo barroco e que buscava imitá-lo. Mais tarde, seus livros chegaram a minhas mãos, e então me dei conta de meu erro imperdoável. A leitura de outros escritores nos leva a pensar na época em que escreveram. Se tomarmos o caso de Shakespeare, temos de pensar continuamente que escreveu para o palco e não para a leitura. Temos de pensar na política, na decadência da Espanha, na invencível Armada. Se tomarmos o caso de Dante, não podemos esquecer a sua teologia, nem seu amor por Virgílio. Se tomarmos o caso de Walt Whitman, não podemos prescindir do sonho da democracia. Kafka é uma exceção à regra. Seu trabalho poderia ser definido como uma parábola, ou uma série de parábolas, cujo tema central é a relação moral do indivíduo com a divindade e com o universo. De fato, a escrita de Kafka parece extremamente simples. Ele não usa muitas metáforas, ele prefere o uso da alegoria, que é a representação das ideias por meio de imagens concretas. Ele não tem uma preocupação com o léxico, ele não pratica uma escrita barroca, a sua prosa ela é bastante seca, quase num estilo jornalístico,
No entanto, ela nos fere fundo por tudo aquilo que ela traz em relação a nossos medos, aos nossos terrores noturnos, a nossa inadequação na sociedade, na família, no local de trabalho. É uma imensa fábula moral, né, como diz o Borges. E o conto que nós estudaremos hoje não foge à regra. A sua escrita é extremamente simples, mas, apesar disso, a força da alegoria é imensa. Antes de eu expor os meus comentários a respeito do conto, eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês perceberam, né, na leitura? Não vamos lê-lo na íntegra hoje, justamente por ser um pouco longo, mas seria interessante ouvir as reflexões, né, de vocês a respeito do texto de Kafka. Então, por favor, Lindevânia, Cláudia, Clodoaldo, Newton, o que vocês acharam? Posso começar? Por favor, Lindevânia. Então, eu gostei muito do conto. Eu até lamentei que eu tive que ler o que ficou faltando muito rápido hoje, né? Porque eu achei excelente. Eu acho que ele permite vários níveis de leitura, várias camadas de leitura, né? E eu fiz aqui umas anotações, porque ele me trouxe muita coisa, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, né, foi o título, né, que ele dá, né? Josefina cantora, ok, né? E aí ele dá aqui um grande spoiler que ele vai tratar o povo dos camundongos, né? Assim, o povo dos ratos, das ratazanas, que é uma coisa pequena, que é uma coisa, né, vil, que está ali no chão e está rastejando e está entre os detritos, né, atrás do lixo. Acho que isso já fala muito do que ele está falando, né? E aí uma coisa também que me chamou a atenção é esse narrador, que a gente não sabe quem é, que quando eu comecei a ler o texto, aí interessante, né? Ele está falando de um nós, nossa comunidade, depois apareceu um eu ali, e eu creio e tal, e a gente não sabe quem é essa pessoa que está narrando, né? E aí o conto todo ele se alicerça em torno de dois grandes personagens, né? Na minha visão, uma que é a Josefina, que é a protagonista que ele vai descrever de uma forma muito contundente, né? E o outro grande personagem é o povo, né? Que é um personagem maciço e homogêneo, esse povo que ele vai descrever, e esse povo também que é cheio de contradições, e eu notei também que eu achei interessante, né? Quando ele fala de aprendizado, de como é que eles aprendem no futuro utilizando as crianças, né? Ele fala, não temos escolas das crianças, né? Mal frequentam a escola e tem que estar na vida adulta, num pragmatismo, não há infância real, e por conta disso, porque não é uma infância real, o povo permanece numa infantilidade, né? E do mesmo modo, ele também fala depois, né, que esse povo, apesar de ser também infantil, também é um povo velho. Então, né, ele está trazendo uma série de contradições nesse personagem que é o povo. E no começo eu tinha ficado muito indecisa, assim, tá, mas a protagonista, a Josefina, ele é uma pessoa admirável, uma pessoa, né? Qual que é a relação desse narrador com ela? Mas aí depois ele vai falar que a Josefina era culpada de tudo, né? Que talvez tenha traído o inimigo com seu assobio, mas escolheu o lugar mais seguro. O lugar, ele fala assim, um lugarzinho, a tradução, não sei se está no original, ela escolhe o lugarzinho mais seguro, né? E foi a primeira a desaparecer, pondo em perigo a comunidade. Então, ela, né? Ela não está nem aí, ela é narcisista, né? E eu estava caminhando hoje, antes de ler o resto do texto, né, e pensei, de repente comecei a pensar no texto, né? E eu pensei muito nisso, de que esse texto era uma metáfora para a arte, né? Para a relação com o artista. E lembrei de um livro chamado A Arte Inimiga do Povo. Esse livro do Roger L. Taylor, né? E ele vai focar justamente nisso, né? De como é que a arte, ela não é um fazer, né, extraordinário
que não é um fazer que está fora do cotidiano, mas que, quando a burguesia começou a ascender, que os aristocratas precisavam de alguma coisa para distinguir tanto do povo comum quanto dos burgueses. E eles começaram a enaltecer a arte, né? Mas também notei algo também que eu achei interessante, né? Que essa relação entre a música, entre o canto e o assovio, porque ele começa a questionar, né? Primeiro ele fala que ela é cantora, né? Mas questiona, tá? Mas o que ela faz é realmente um canto, né? E ele lista assim, mas como seria um canto? Porque ali não é nada de excepcional, né? Não corresponde às noções de canto, talvez não seja canto, mas assovio, assobio, né? E aí ele vai nessa depois do assobio. Eu achei muito interessante, Cláudio. Sim, a incompreensão do artista, né, na sociedade de massas. A questão do sujeito, do poema, do sujeito do conto, né, também foi muito bem colocado por você, que há um protagonista, que é a Josefina, que é sempre nomeada na terceira pessoa, e um outro sujeito, que é um personagem coletivo, né, que é esse nós, que em nenhum momento é personalizado, né, como se fosse uma voz coletiva, né, a voz da cidade dos camundongos. Alguém mais gostaria de comentar? E o que você fala também sobre a questão do canto ou do assobio, que mostra bem a incompreensão da arte, né? Por exemplo, o que é um poema, o que é um conto. Muitas pessoas acham que escrever um poema é fácil. É só você sentar num boteco, né, pegar um guardanapo, uma caneta, levar um chifre da namorada e pronto, saiu o poema. Como se fosse simples assim. Mas não, tem um trabalho estético. Mas para a maioria das pessoas não há uma diferença, né, entre a obra de arte e uma coisa qualquer, né? Então a situação do artista está muito bem colocada, inclusive o narcisismo do artista. Alguém mais? Cláudia, Clodoaldo, Newton? Olha, a Lindevânia podia ter lido o livro comigo, aí eu, como é que eu vou dizer? Aquilo que passou pela minha cabeça, a Lindevânia fez voz, né? Eu não sei se também influenciada por algumas coisas que eu vi acontecer essa semana, em algum ponto do conto eu fui levada a pensar a que ponto será que era exatamente essa a verdade do comportamento da Josefina, ou se era aquele tipo de incompreensão da arte e também um pouco do ciúme da arte. Porque muitas vezes a gente vê, e é o que nós temos visto aqui ultimamente, aquela pessoa que não valoriza a arte, ela tende a criminalizar também um artista. É como se ele fosse fútil e inútil. Então, em alguns pontos do conto, eu fiquei com essa indecisão, se a artista realmente era tudo aquilo de narcisista ou ela estava sendo tomada por fútil por uma sociedade que já não tinha arte, que ele, como ele disse, ela era a única cantora entre o restante do povo, né? Só esse acréscimo a tudo que a Lindevânia falou, que realmente o conto é maravilhoso. Sim, muito rico. Clodoaldo, o que você achou? Newton? Eu, como só iniciei a leitura e gosto muitíssimo de Kafka, mas especificamente esse conto eu nunca havia lido, não ousaria fazer comentário algum. Certo. Clodoaldo, gostaria de comentar? Assim, Cláudio, é que eu me atrapalho aqui no celular, né? Porque ele pede senha toda hora, né? Aí é uma merda, aí eu tenho que. Puta, mano, eu tenho que entrar com a senha e tal. Não, enfim, eu já tinha lido, né, esse conto aí, né, alguns anos atrás, daí eu
reli, né, meu, tal, né, e é incrível, né, meu, como, né, as releituras, né, e tal, é, ela transforma, né, meu, a, a, a obra, assim, né, meu, tipo, você lê com uma cabeça, tal, tipo, uma época, daí você lê com outra, né, e outra época, assim, e muda totalmente, né, tal, né, você percebe mais coisas, né, meu, tal, que você não tinha sacado há um tempo atrás, né, meu, tal, né, e, assim, as minhas impressões, assim, já foram todas, né, todas contempladas aí pelas colegas, né, meu, tal, né, e, assim, ele tipo, além de tudo, assim, ele faz várias críticas, né, à cultura e aos costumes, né, meu, tal, né, meu, tipo, já no primeiro parágrafo, assim, ele já entrou de carrinho, assim, né, meu, tal, né, mano, como eu falei, né, meu, tal, já né, criticando a cultura, né, da época, tal, né, tipo, pô, enfim, mas é isso, Cláudio, não, não tem muito mais o que acrescentar do que, né, do que já foi dito aí pelos colegas e tal, né? Tá certo. Então, obrigado, Clodoaldo. Eu fiz várias anotações, né, sobre o conto que eu gostaria de dividir com vocês. Uma primeira observação que coincide com o que a Lindevânia comentou agora há pouco, né? Há um narrador coletivo que usa o pronome nós. Josefina é sempre referida na terceira pessoa. Ao mesmo tempo, ela pertence e não pertence à comunidade, que é esse sentimento de deslocamento, né, do artista. Enquanto as pessoas levam uma vida difícil, são obrigadas a serem astutas e pragmáticas na luta pela sobrevivência, ela se dedica a essa atividade tão abstrata, tão inútil como a música. Aqui nós poderíamos abrir um parênteses para falarmos um pouco sobre a situação do artista na sociedade moderna, ou seja, aquela posterior à Revolução Francesa. Há uma parábola de Charles Baudelaire, muito conhecida, que conta que um dia ele estava andando na rua, de repente ele tropeça e deixa a sua aura cair numa poça de lama. Isso porque até o século XVIII, até a Revolução Francesa, os artistas tinham um status especial. É como se eles tivessem uma aura, né? Como aquela dos santos, né? Nas igrejas. Eles recebiam ajuda financeira dos nobres ou da igreja, recebiam encomendas, né, de retratos, ou de catedrais, ou de poemas, e se distinguiam do cidadão comum. A partir da Revolução Francesa, a aura do poeta cai na poça de lama, ou seja, a burguesia ascende ao poder. E para a burguesia, o artista é um vagabundo, é um bicha, maconheiro, comunista, enfim, alguém desnecessário, né? Alguém inútil, né? Um parasita. Enquanto um aristocrata poderia gastar, né, muitos milhões na construção de palácios, de catedrais, um burguês vai investir o seu dinheiro para a construção de fábricas, para a compra de máquinas, de matérias-primas, para o pagamento de seus trabalhadores. E se ele tiver que investir na divulgação dos seus produtos, ele vai contratar um assessor de imprensa, um publicitário, um marqueteiro. Nenhum dono de fábrica de sabão em pó vai contratar um poeta para escrever um soneto ao detergente Omo, né? Isso não existe. Então, o artista, ele é uma figura estranha. Claro que existe também a cooptação comercial de muitos artistas.
aqueles que se rendem à indústria de consumo, por exemplo, cantores ou compositores ligados a determinado gênero musical, que faz bastante sucesso nas rádios, na televisão, na venda de discos, mas aqueles escritores, poetas ou artistas que se dedicam a uma arte mais difícil, que exige uma compreensão maior por parte do público, estes artistas acabam ficando numa situação isolada. A sociedade os despreza e eles, muitas vezes, assumem essa posição narcisista da Josefina. Segundo ponto, a incapacidade de compreensão do canto de Josefina, alegoria do artista, né, deslocado na sociedade burguesa. Aqui eu vou ler alguns trechos das páginas 37 e 38. Muitas vezes me perguntei o que acontece efetivamente com essa música. De fato, somos inteiramente não musicais. Como é que entendemos a música de Josefina? Ou pelo menos acreditamos entender, já que ela nega nosso entendimento. A resposta mais simples seria que a beleza do seu canto é tão grande que até o sentido mais embotado é incapaz de resistir. Mas esta resposta não é satisfatória. Se fosse realmente assim, diante deste canto, precisaríamos, de uma vez por todas, ter o sentimento de algo extraordinário, a sensação de que nessa garganta ressoa alguma coisa que nunca ouvimos antes e que não temos absolutamente capacidade de escutar. Algo para o qual Josefina e ninguém mais nos torna aptos. Mas, na minha opinião, é justamente isso que não ocorre. Eu não o sinto e nunca o notei, também nos outros. Em círculos de confiança, admitimos abertamente uns aos outros que o canto de Josefina, enquanto canto, não tem nada de excepcional. É realmente um canto? Embora não sejamos musicais, temos tradições de canto. Em épocas antigas do nosso povo, o canto existiu. As lendas falam a esse respeito e foram conservadas, inclusive, canções que, naturalmente, ninguém mais sabe cantar. Ou seja, a arte vista como algo do passado, né, de um passado remoto, de que existe apenas uma vaga lembrança, já que essa sociedade precisa ser pragmática. Temos, portanto, uma noção do que é canto e arte. Temos, portanto, uma noção do que é canto. E a arte de Josefina não corresponde, na verdade, a essa noção. É, pois, realmente um canto, não é talvez apenas um assobio, e assobiar todos nós sabemos, é a aptidão propriamente dita do nosso povo. Ou melhor, não se trata de uma aptidão, mas de uma manifestação vital bem característica. Aqui poderíamos entrar numa outra questão, né? O que é arte? Todos nós podemos cantar, mas dificilmente algum de nós será um Ney Matogrosso ou uma Gal Costa. Aí é uma questão de conceito, né? O que diferencia uma obra de arte extraordinária, executada por um artista talentoso, de uma ação qualquer realizada por uma pessoa sem talento? É uma questão a ser debatida. Depois, na página 40, há uma discussão sobre se a arte... sim, aqui é uma continuação do tema anterior, se a arte de Josefina é assobio ou canto. Na página 41,
é manifestada a indiferença de Josefina em relação ao público. Aqui podemos pensar, por exemplo, num João Gilberto, que assina um contrato milionário para se apresentar em determinado teatro. Aí ele entra no palco, sente calor, o ar-condicionado não está contento, ele fala impropérios e sai do palco sem cantar nenhuma música, né, numa atitude de menosprezo absoluto, porque ele, que é João Gilberto, não vai ficar ali naquele palco sem ventilação, né? Poderíamos citar várias histórias. O Hélio Oiticica, certa vez, foi para a Bahia, né, junto com o Mário Schember. Aí os dois desceram do avião, foram para o hotel e estava uma fila um pouco excessiva, né, para fazer o check-in no hotel. Aí o Hélio Oiticica saiu de seu lugar na fila e foi reclamar com a pessoa no balcão, né? Essa fila está demorando muito, eu quero ser atendido, quero entrar no meu quarto. E o funcionário deve ter dito, né? Por favor, o senhor volte ao seu lugar, espere a sua vez. Aí Hélio Oiticica rodou a baiana, né? Mas você sabe com quem está falando? Eu sou capoeirista, eu sou passista da Mangueira. E começou a falar um monte de coisas, ameaçou de dar um chute na porta de vidro do hotel. Aí o Mário Schember teve que intervir. Enfim, foi uma cena engraçadíssima, que o Haroldo de Campos me contou. Então, sim, há essa arrogância do artista, se ao mesmo tempo ele é desprezado, ele é ridicularizado, mas ele responde a esse escárnio com o seu orgulho, né, com a sua arrogância. Na página 45, a ideia de que Josefina é salvadora de seu povo. Vamos lá. Mas existe ainda alguma outra coisa que não é mais difícil de explicar nesta relação entre o povo e Josefina. Na verdade, Josefina pensa o contrário, pois acredita ser ela quem protege o povo. Seu canto supostamente nos salva de uma situação política ou econômica difícil, nada menos que isso. E se não expulsa a desgraça, pelo menos nos dá energias para suportá-la. Ela não o afirma deste modo, nem de outro qualquer. Em geral, fala pouco e se mantém em silêncio no meio dos tagarelas. Mas esta convicção brilha nos seus olhos e pode ser lida na sua boca fechada. Só poucos entre nós conservam a boca fechada, mas ela consegue fazê-lo. Aqui há uma ambivalência. A Josefina acredita que ela é uma salvadora do povo, uma redentora, mas em outros momentos é colocado que Josefina colocou em risco a sociedade. Então, é uma dupla possibilidade, né, do artista, como porta-voz, né, de uma classe, de um grupo social, de uma nação, ou ainda quando esse artista é acusado de corromper a juventude ou qualquer outra coisa do gênero. Josefina recusa o trabalho e quer se colocar acima dos demais componentes do grupo, que também é um outro tema que vem do romantismo, né? A ideia de que o artista é boêmio e vagabundo, que ele não produz nada, que ele fica no bar enchendo a cara, que ele não produz, né, nada de útil, que a arte é uma perda de tempo. Esse é um outro tópico que poderíamos fazer uma discussão teórica a respeito. Mayakovsky, por exemplo, no livro Como Fazer Versos,
ele considera a poesia um modo de produção. Isso porque envolve matérias-primas, né, como as palavras, um processo de transformação dessas matérias-primas em uma construção elaborada, que é o poema. Claro que Mayakovsky usa isso metaforicamente, mas para dizer que a poesia, sim, é um trabalho. Ela envolve a manipulação, né, de objetos, de matérias-primas, de coisas, e sua transformação de acordo com um objetivo, resultando no artefato estético. Bem, depois o sumiço de Josefina e o seu final esquecimento, nas páginas 58 e 59. Mas Josefina não cede. Assim, por exemplo, afirmou recentemente que durante o trabalho sofreu um ferimento no pé, que lhe torna penoso ficar de pé durante o canto. Mas, como só pode cantar nessa posição, ela precisa agora encurtar as suas canções. Embora manque e se faça apoiar pelos seus adeptos, ninguém acredita num ferimento real. Mesmo admitindo a sensibilidade especial do seu corpinho, somos um povo de trabalhadores, e Josefina também faz parte dele. Mas, se quiséssemos mancar por causa de qualquer arranhão na pele, o povo todo não poderia parar de mancar. Por mais que ela se deixe conduzir como uma aleijada, por mais que se mostre nesse estado deplorável com maior frequência que antes, o povo escuta o seu canto agradecido e encantado, como outrora. Mas não faz muito barulho por causa do encurtamento das canções. Como não pode andar sempre mancando, inventa alguma outra coisa, alega cansaço, mau humor, fraqueza. Temos, pois, além do concerto, um espetáculo teatral. Atrás de Josefina, vemos os partidários que pedem e implorem que ela cante. Ela gostaria de cantar, mas não pode. Consolam-na, cobrem-na de bajulação, quase a transportam para o local previamente escolhido, onde deve cantar. Finalmente ela cede, com lágrimas indecifráveis. Mas quando, evidentemente nas últimas, quer começar a cantar, exausta, os braços estendidos, não como de costume, mas pendendo sem vida ao longo do corpo, lance em que se tem a impressão de que talvez eles sejam um pouco curtos demais. Quando ela vai dar o tom, eis que não é possível, de novo, um meneio relutante de cabeça. Quando ela vai dar o tom, eis que não é possível, de novo. Um meneio relutante de cabeça o anuncia, e ela desmaia diante de nossos olhos. Logo, entretanto, se recompõe e canta, creio eu, de maneira não muito diferente da habitual, se alguém tem um ouvido apurado para as nuances mais finas. Talvez consiga, talvez distinga uma excitação um pouco excepcional, mas que só beneficia o canto. E no final ela está até menos cansada do que antes, com andar firme, se é que se pode chamar assim, os seus passinhos apressados. Afasta-se recusando qualquer ajuda dos acólitos e examinando com olhares frios a multidão que lhe abre caminho respeitosamente. Assim foi nos últimos dias, mas a novidade mais recente é que,
Na hora em que estava sendo esperada para cantar, Josefina sumiu. Não só seus partidários a procuram, muitos outros também se apresentam para o trabalho de busca. Tudo em vão. Josefina desapareceu, não quer cantar, não deixa nem mesmo ser requisitada. Desta vez, ela nos abandonou completamente. É curioso como são equivocados os cálculos desta esperta criatura. Tão equivocados que se poderia pensar que ela nem calcula, apenas continua a ser arrastada pelo seu destino, que no nosso mundo só pode se tornar muito triste. Esquiva-se por conta própria ao canto. E por conta própria destrói o poder que conquistou sobre os corações. Como pôde conquistar esse poder, se conhece tão pouco esses corações? Ela se esconde e não canta, mas o povo, calmo, sem decepção visível, imperioso, uma massa que encontra em si mesma o equilíbrio e que, ao contrário das aparências, só pode dar presentes, jamais recebê-los, nem mesmo de Josefina, esse povo vai seguindo o seu caminho. O de Josefina, porém, tem que ir ladeira abaixo. Chegará logo o tempo em que seu último assobio vai soar e emudecer. Ela é um pequeno episódio na história eterna do nosso povo. E o povo vai superar essa perda. Sem dúvida, não será fácil para nós. Como será possível as assembleias em total mudez? Mas com Josefina, elas também não eram mudas. Seu assobio real era significativamente mais alto e mais vivo do que a memória dele o será. Durante a existência dela, foi ele mais que uma simples lembrança? Não será antes que o povo, na sua sabedoria, elevou tão alto o canto de Josefina, porque desse modo ele não podia se perder? Possivelmente, portanto, não sentiremos muita falta. Mas Josefina, redimida da canseira terrena, a seu ver, preparada para os eleitos, se perderá alegremente na incontável multidão dos heróis do nosso povo. E em breve, uma vez que não cultivamos a história, estará esquecida, como todos os seus irmãos, na escalada da redenção. Daí o destino final de Josefina ser o esquecimento. Eu anotei aqui mais algumas coisas. O conto de Kafka, como Borges salientou naquela entrevista apócrifa, ela tem uma prosa de vocabulário simples, com poucas imagens ou metáforas. Tem um caráter alegórico, já que se trata de uma sociedade de ratos representando a sociedade burguesa. Há um único personagem nomeado, que é a própria Josefina. Há uma ausência de tempo e espaço definidos e poucas peripécias. Daí não ser possível situar esse conto dentro daqueles conceitos tradicionais, de tempo, espaço, personagem plano, personagem esférico, peripécia. Esse texto se aproxima muito mais de uma fábula, ainda que sem um sentido moral explícito, ou ainda como uma alegoria. A própria definição do texto como um conto também é controversa. Mas, segundo Mário de Andrade, conto é tudo aquilo que o autor chama de conto. Muito bem. Alguma outra questão, comentário?
eu acho que não fica claro, Cláudio, assim, o que o narrador de fato pensa sobre a Josefina. Se ele compreende que ela é uma grande artista ou que ela é uma grande impostora, uma dissimuladora. A segunda hipótese fica mais forte, né? Ele levanta mais dúvidas do que certezas. Por essa própria questão, né, que é importante no conto, sobre como se define a obra de arte. Às vezes eu publico algumas provocações, né, no Facebook, que sempre geram dezenas ou centenas de comentários, a respeito de o que é poesia, o que é obra de arte. E sempre que eu faço essas provocações, a grande maioria dos comentários vai no sentido de que qualquer coisa é arte. Não existe uma estética, não há princípios de construção, não há uma racionalidade, não há um pensamento, né, por trás da obra de arte, nem efeitos que o artista tenha planejado, como se a arte fosse a simples expressão de sentimentos. Para a grande maioria das pessoas, a arte é isso, expressão de sentimentos. O trabalho artístico do escritor fica como que invisível. Nas várias oficinas de poesia que eu já ministrei, né, pessoalmente, eu sempre começo fazendo uma pergunta: o que é poesia? E em 90% dos casos, as pessoas respondem: poesia é sentimento. Aí eu tenho todo um trabalho para mostrar que a poesia não é simplesmente a comunicação de uma ideia ou a expressão de um afeto, mas ela é, sobretudo, um arranjo artístico entre as palavras, que obedece a determinadas regras, digamos assim, não no sentido estéril, não no sentido que amarra o artista. Ainda que eu faça uma obra completamente nova, que não tenha nada em comum com o que foi feito antes, eu terei criado as minhas regras para essa obra. Eu terei criado aqueles princípios que eu acho válidos para esse livro. Quando você abole a ideia de estrutura, de linguagem elaborada, de técnicas, a palavra mais odiada, técnicas, fica essa suposição de que, então, qualquer coisa é arte, que não existe diferença entre o meu gato miando e a Gal Costa cantando. Então, isso eu acho que também está colocado aqui. Não apenas o deslocamento do artista na sociedade, mas a própria incompreensão sobre o que é arte. Qual a diferença entre canto e assobio? Cláudio. Oi, Nilton. Eu disse que não iria usar um comentário, porque não havia lido ponto, senão o início, mas agora me senti motivado a dizer algo a partir do fragmento que eu escutei da sua leitura. Enquanto escutava o que você lia, eu me perguntava o que haveria, o que há de marca kafkiana nessa escrita. Não é propriamente a pura e simples economia. Essa economia é talvez o que ponha no contraponto, na contraluz, o que se destaca como kafkiano. Um dos textos que Borges escreve sobre Kafka, ele fala da dimensão inclassificável, se refere até a expressão unicórnio, e a dimensão da idiosincrasia. Pois bem, escutando esse fragmento sobre essa cantora, há algo aí dessa experiência do sumiço dela, isso que se estabelece como algo que se descompleta, um lugar que era previsto que ela sempre retornasse, como uma engrenagem. E eis que isso se descompleta. E essa marca de incompletude que a ausência dela produz, me parece que marca essa singularidade que o conto repercute. Ele diz, em um certo momento, que eu digo, o personagem que fala, diz que
oscilava entre a lembrança do que era o canto dela e o efeito real da escuta. Em outro momento, ele diz que ela estará destinada ao esquecimento, mas justamente ao dizer que ela está destinada ao esquecimento é porque não consegue esquecê-la. Então, há algo aí de algo que se subtrai ou que excede, tem algo do que se subtrai e o que excede ao lugar previsto para que ela funcionasse nessa engrenagem enquanto artista. Isso é que eu acho que é kafkiano, essa idiosincrasia que emerge nas entrelinhas. Muito interessante o seu comentário, Newton. E eu acrescentaria mais algumas coisas. O que caracteriza nesse texto como kafkiano, além da escrita extremamente simples, despojadas, né, sem metáforas, né, uma prosa seca, como se fosse, né, um texto jornalístico. Além disso, nós temos várias outras marcas kafkianas, como alegoria. No caso da Metamorfose, o personagem é transformado numa barata, portanto, ele não é mais capaz de trabalhar e de sustentar a família, o que leva a uma crise dentro da família e a necessidade de uma transformação, né? Porque todos eles serão obrigados a procurar emprego para se sustentarem, uma vez que já não terão o auxílio do irmão mais velho, do filho mais velho. Então, aqui nós temos uma alegoria, em que a imagem utilizada é de uma barata. No caso da Josefina, também temos uma alegoria com a imagem do rato, né, que são duas criaturas, né, que despertam o nojo, né, a repulsa, né, o medo, né, das pessoas. Além disso, temos ainda a sensação de deslocamento, que talvez seja a principal sensação que nós temos lendo um romance, uma novela ou um conto de Kafka. Na Metamorfose, o personagem principal está completamente isolado, né, do restante da família. Ele é trancado no quarto como se fosse um monstro, uma aberração, alguém indesejado. Ele não se relaciona mais com a sua família. Em outras histórias, né, na colônia penal, no processo, no castelo, em todas as narrativas principais de Kafka, há um deslocamento, seja em relação à família, ou ao local de trabalho, ou ao país, ou ao sistema de justiça, enfim, é sempre uma questão de conflito, né, de angústia. E ainda um certo fatalismo, que talvez seja uma herança da cultura judaica, né, de Kafka. O Antigo Testamento, sobretudo, ele é muito fatalista. Então, o fato de Josefina ser destinada ao esquecimento parece até algo que faz parte da providência divina, né? Aquela cantora que se destacou, né, no meio dos camundongos, um dia será apenas uma recordação remota, até que finalmente será esquecida. Então, tem vários elementos kafkianos aqui, mas muito bem observados os pontos que você levantou. Sim, porque Cláudio, Sim? pode falar. Newton? Sim, porque de algum modo nessa descrição desse arco fatalista há algo que resiste. Então, ela não se deixa, ela, por exemplo, não é uma Lili Marlene, digamos assim, ela não é puramente alguém que se torna um instrumento
um instrumento que se deixa absorver de todo, por isso que se espera dela. Tem alguma coisa nela que produz esse efeito perturbador e que, de alguma maneira, engendra a própria narrativa. Esse sumiço, isso que insiste em se fazer lembrar, justamente quando o voto é o esquecimento. Então, e essa é como se Kafka nesse desenho que ele vai traçando, tentando transformar ela num objeto trivial, num objeto demarcado, esse canto que não se distingue muito bem do que é um assovio, quase como a se dizer que onde estará ali o que seria um traço singular? Isso não há. Isso é apenas uma peça que se move e se moverá eternamente até o final dos tempos. Pois bem, enquanto ele traça esse percurso, é justamente aí que se destaca algo que resiste a esse traçado. Ela é um personagem misterioso, né? Tudo que nós sabemos a respeito da Josefina é aquilo que é dito por um narrador plural que representa o povo dos camundongos, mas em nenhum momento a personagem, na Josefina, fala algo sobre si mesma. Então, isso colabora, né, para a criação de uma atmosfera não só de mistério, mas de dúvida, sobretudo. Será que ela é uma artista genuína? Será que ela é uma farsante? Será que ela faz isso porque ela não quer trabalhar? Será que ela fugiu? Enfim, há várias lacunas, né? Não é uma história linear, com início, meio e fim, em que todas as perguntas são respondidas. É uma alegoria enigmática. E essa é uma das razões, né, porque nós ficamos fascinados pela leitura, por todas essas lacunas. Cláudio, eu queria também fazer um comentário. Assim, embora a Josefina esteja em primeiro plano, né, a gente possa pensar que esse conto, né, tá traçando um retrato de uma personagem, me parece que esse narrador está falando ainda muito mais dessa comunidade, dessa sociedade, desse povo dos camundongos do que da Josefina propriamente, porque a Josefina ela é um oposto, assim, ela está numa relação de comparação com esse povo dos camundongos, né? E aí por isso que eu, né, disse, né, que eu nem tirei o narrador, mas o autor, né? Esse autor vê essa Josefina como uma grande artista incompreendida, porque é uma comunidade que não cultiva o canto e, portanto, não sabe o que é o canto, como é que eles vão poder aferir se ela canta ou se de fato ela assobia, né? E se ela é uma impostora. E isso me levou muito a pensar, né, no Kafka, assim, da relação do Kafka com a arte e da relação com o trabalho, né? Porque eu estudou muito mais Kafka, conhece muito mais, né? Eu li alguma coisa no sentido de que ele foi forçado, né, a fazer direito e a trabalhar com companhia de seguro, que ele odiava isso, tudo que ele queria mesmo era se dedicar à arte, né? Sem dúvida, sem dúvida. Sim, tanto que esse final, né? Fala, diga, Não, Cláudio. continue, por favor, continue. Que esse grande final em que Josefina some, em que a gente vê que o narrador vai dizer que ela está condenada ao esquecimento, não é por uma falha da Josefina, é porque essa é uma sociedade que não cultiva a memória, ele diz isso bem claramente, né? Uma sociedade que nem tem escolas, né? Sim. E esse é o destino de todos os grandes heróis, não só da Josefina, por culpa da própria sociedade que não cultiva a história e a memória, né? Sim, o ponto de vista desse narrador plural é sempre o ponto de vista da cidade dos ratos, ou seja, um ponto de vista que valoriza o pragmatismo, o trabalho, a segurança, que despreza a história, despreza a arte, despreza a educação. É quase uma sociedade bolsonarista, né? Esse gesto de sumiço, vou chamar de gesto de Josefina, me parece um ponto de recusa, um ponto de resistência. Me chama a atenção porque no trecho que você leu é como se houvesse algo
de um circuito. Ela me parece que ela tinha movimentos corporais, caía, depois ela levantava e cantava, e aquilo tudo que descrito parece algo patético, no entanto, era um patético repetitivo. No momento onde ela, sabe-se lá por quê, porque desígnio, estranho desígnio, se subtrai disso, se recusa, isso é que o inquieta, e isso é o que faz com que ele pergunte tudo. E essa que sumiu, o que era? Por que sumiu? Por que não continuou a cantar, caindo e cambaleando e voltando a cantar? Enfim, que seja esquecido, então. É o voto último, digamos. Sim, em relação ao ferimento dela, até isso o narrador coloca em dúvida, né? Será que realmente ela se machucou? Ou será que é uma desculpa, né, para ela reduzir as canções? Enfim, ela não é levada a sério. A outra coisa que você falou foi sobre o desaparecimento, né, da Josefina, que é a conclusão mais previsível até, de certo modo, né, dessa narrativa. A outra conclusão possível seria a morte, já que ela é incompatível com essa sociedade. Pode ser que ela tenha realmente se machucado, pode ser que ela estivesse fingido para cantar menos, para se expor menos, pode ser que ela tenha procurado uma outra comunidade, enfim, são as várias lacunas que tornam o texto de Kafka uma obra aberta. Aliás, no livro do Humberto Eco, A Obra Aberta, ele cita Kafka como sendo um dos artistas que praticaram a obra aberta. Quando eu li isso a primeira vez, eu achei estranho. Um James Joyce, tudo bem. A gente pega Ulisses, o Finnegan's Wake, o sentido de obra aberta está ali evidente. Mas no Kafka, ele não praticou nenhuma inovação na escrita, na sintaxe, no léxico, enfim, na estrutura do texto. Não há uma inovação tão evidente como aquela de Joyce. No entanto, todas as lacunas que há no texto de Kafka permitem inúmeras interpretações. É diferente de um romance de Agatha Christie. Você tem um início, um meio, um fim, tem um desenvolvimento, tem os suspeitos, tem os álibis de cada um, o processo de descoberta do criminoso pelo detetive até se chegar ao culpado, e todas as questões são esclarecidas. Um romance de Agatha Christie é uma obra fechada, porque não há espaço para a imaginação do leitor. Já um conto de Kafka é uma obra aberta, justamente porque nós poderíamos, em tese, completarmos o conto de várias maneiras. De repente, o Newton escreve um final para o conto, dizendo que Josefina cometeu suicídio. Aí o Clodoaldo escreve um outro final, dizendo que Josefina foi para outro país. Aí a Cláudia escreve um outro. Não, a Josefina resolveu morar sozinha. Ela saiu da cidade dos ratos, encontrou um outro lugar e foi morar lá sozinha. Aí a Lindevânia escreve um outro final, que de repente a Josefina foi contratada por uma grande gravadora, está vendendo milhares de discos. Enfim, a imaginação é o limite, né? E isso é fascinante em Kafka. Um dos precursores que Borges remete em Kafka são os paradoxos de Zenão, a questão do infinito. Então, me parece que Kafka, no texto dele, ele atualiza um ponto de infinito, um ponto de inapreensível, que é o que Humberto Eco, do modo dele, com o repertório dele, chama de obra aberta. Essa atualização do infinito que produz ondas, e as ondas de interpretação que cada um de nós poderia ter. Mas mais me parece do que
o que Kafka a mim transmite, particularmente a mim, mais do que, por exemplo, o impulso, o impulso a construir possibilidades de final, é mais a presentificação dessa incompletude, mais a presentificação desse ponto de infinito. A presentificação da incompletude. Essa frase, eu acho que sintetiza tudo que nós falamos até agora, a respeito dessas lacunas e do caráter aberto da obra kafkiana. Muito bem, meus queridos. Algum último comentário? Eu queria fazer um comentário a respeito do artista inovador, né? Sim. Que no seu tempo ele pode ser considerado como um assoviante. Sem dúvida. Oswald de Andrade foi ridicularizado a vida toda. Ele era considerado um contador de piadas, um humorista, um palhaço da burguesia, né? Como ele mesmo usa essa frase em um de seus textos. É só a partir dos anos 70, né, com a redescoberta de Oswald, né, pelo Augusto, pelo Haroldo de Campos, que ele vai ter as suas obras republicadas, vai ser lido como um autor sério, né, não como um fazedor de piadas. E isso aconteceu com Cummings e com vários outros artistas inovadores, Marcel Duchamp, enfim. De repente, Josefina foi uma cantora de vanguarda, né? Tinha um canto atonal, dodecafônico. É por isso que eu passei a leitura do conto inteira com a sensação de que a Josefina era vista do ponto de vista da massa daquele povo. E que talvez uma entrevista com Josefina seja muito interessante para ela dizer, contar o seu lado. Vamos fazer uma entrevista com a Josefina? Olha, dá Olha vontade. aí, Cláudio. Olha, essa é uma ideia interessante, hein? Vamos pensar nas perguntas, aí publiquem no WhatsApp as perguntas, e depois nós vamos criar uma dinâmica para as respostas. Eu acho que ficaria um trabalho bem legal. Então, fica lançado o desafio, uma entrevista apócrifa com Josefina. Muito bem, meus caros. Então, semana que vem, vamos discutir a novela do Evaldo. Espero que ele esteja presente, né, para ouvir os nossos comentários e também apresentar o processo de criação, né, do texto. Ele está enrolado com várias coisas, mas acredito que ele vai participar. Então, por favor, leiam, né, o texto do Evaldo até sexta-feira que vem, e aí continuaremos com as nossas leituras. Boa noite. Ok, obrigada, boa noite. Até a Boa próxima. noite, obrigada. Boa Tchau, até a noite. próxima.